Questão 27. O tema Teoria da Evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é... Olha, deixa eu mostrar para vocês, vou colocar lá no quadro branco, as etapas do método científico. Se inicia com a observação de algum fenômeno, não é? Então, essa observação é a primeira etapa do método científico. Consiste em definir de maneira minuciosa o problema ou fenômeno que vai se investigar. Em seguida, feitas as observações, é formulada hipóteses. Esta formulação de hipóteses seria a tentativa de explicação para o conjunto de observações. Seguida, se faz, após a formulação de hipóteses, a experimentação. Essa experimentação seria uma série de experimentos desenhados para comprovar ou desacreditar as hipóteses planejadas. Nessa etapa, devem ser elaboradas inferências detalhadas e registrar as informações e os fatos. Após feitas as experimentações, é formulado as teorias. Uma teoria é um princípio unificado que explica um conjunto de fatos ou as leis baseadas nesses fatos. Se uma teoria é refutada em um experimento, deve ser descartada ou modificada para fazê-la compatível com as observações experimentais. Após formuladas as teorias e, sendo elas validadas, é pronunciada as leis. Lei é um enunciado conciso, verbal ou matemático de uma relação entre fenômenos que sempre são os mesmos em qualquer condição. Então, indo lá para a questão, sob o ponto de vista da ciência, teoria é... Olha, a teoria também, complementando, é um conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. Teoria é uma opinião sintetizada, é uma noção geral. Do grego teoria, com H, né? Teoria, que no contexto histórico significava observar ou examinar, com sua evolução o termo passou a designar o conjunto de ideias, base de um determinado tema, que procura transmitir uma noção geral de alguns aspectos da realidade. Teoria é também uma hipótese, uma conjectura, uma opinião formada diante de um fato. Uma teoria tenta explicar algo de difícil concretização. Então, com isso, podemos dizer que a resposta correta seria a letra D. Sobre o ponto de vista da ciência, teoria é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Então, vocês, inclusive, eu até colocar lá novamente, não, se bem que aqui eu não coloquei, mas no site vai estar para vocês uma tabela, e acho que em questões anteriores já foi mostrado, né? Uma tabela mostrando as etapas, né, do método científico, tá? Então, resposta correta, letra D.